bem-vindo ao Toda Hora, edição das 9. Nós estamos ao vivo e chegamos com as principais notícias nesta manhã. Isso para você começar o dia e a semana muito bem informado. E olha, a partir desta segunda-feira, os olhos do mundo estarão voltados para o Rio de Janeiro. Isso porque a sede da cúpula do G20 será o Museu de Arte Moderna. Está sendo, na verdade, um Museu de Arte Moderna no centro do Rio. É a primeira vez que o evento é realizado no Brasil, que está na presidência temporária do grupo desde o fim do ano passado. Ao todo, a cúpula vai contar com a presença de chefes de Estado e delegações de 40 países, além de 15 organismos internacionais. A agenda desta segunda começou agora há pouco, viu? Às 8h30 da manhã, com a chegada de líderes com a recepção do presidente Lula. Vamos ver na tela como será a programação de hoje. Olha só, das 10 horas da manhã vai ter o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e primeira sessão da reunião de líderes sobre o mesmo tema, combate à fome e à pobreza. Às 2h30 da tarde, a segunda sessão da reunião com o tema reforma das instituições de governança global local. E das 18 horas às 20 horas, um jantar de recepção das autoridades. Vamos entender melhor e conversar com o especialista em relações internacionais, o professor Vladimir Feijó. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo a esta edição. Ei, Tabata, bom dia. Bom dia, professor. Bom, o G20, ele começou, com essa primeira recepção dos líderes globais. Para a gente entender, professor, primeiro de tudo, o que é essa cúpula do G20? Todo ano, os países do G20, que na verdade é G21, as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia formavam o G20 e mais recente foi incluída a União Africana. O objetivo deles é discutir as crises internacionais. Quando foi fundado, ele buscou transmitir uma credibilidade maior de cooperação internacional, porque antes o principal foro de discussão era o G7, que quando tinha sido criado lá na década de 70, representava as maiores economias do mundo, mas já estava bastante desatualizado nesse século XXI. Portanto, todo ano esses países vão alternando a presidência e tentando dar a cara daquele país sede, mas ao mesmo tempo ouvir os outros países e chegar a compromissos para mudar os problemas do mundo. Professor, quais são os principais temas discutidos e propostos, Como eu disse, numa primeira sessão, um tema será o combate à pobreza e à fome, depois uma governança global. Explica para a gente quais serão os principais pontos. A cara que o Brasil tentou imprimir são os temas da política externa do governo Lula 2 e governo Lula 3, o combate à fome e o combate às mudanças climáticas. Isso ele vai tentar emplacar, mas talvez não vai conseguir a unanimidade. O governo Milei está pondo um tanto quanto freio. Fora isso, o governo brasileiro propôs uma taxação internacional para custear tanto o combate à fome quanto as mudanças climáticas, já que os governos vivem crises da dívida pública e precisam novas fontes de receita. No tema das mudanças das instituições, é porque dentro da ONU, o próprio Conselho de Segurança e os organismos econômicos criados em 1944 e 47, ainda no esteio da Segunda Guerra Mundial, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e a OMC, são instituições que estão ultrapassadas e muitas vezes até paralisadas pelo abuso do poder de veto que os Estados Unidos possuem nessas entidades. No Conselho de Segurança da ONU não é o único que tem o poder de veto, mas no Banco Mundial, FMI e OMC, como os Estados Unidos é um cotista majoritário, ele acaba sozinho podendo travar essas instituições. E, portanto, é preciso convencer os Estados Unidos e demais países a mudar essa cultura em favor de colocar esses organismos a favor das mudanças e da cooperação, de forma que os países se sintam ainda interessados em participá-los, para não correr o risco de seguir o caminho da Liga das Nações, que ineficiente acabou sendo abandonada pelos países e perdeu a sua existência, já que não tinha finalidade prática nenhuma. Agora, professora, a última pergunta, só para a gente entender, se possível, de forma bem resumida, em um minutinho, qual a real importância dos compromissos firmados no G20?
O objetivo é esse, demonstrar que os países que têm 90% do comércio internacional, 70 e poucos da economia mundial, realmente estão assumindo um para os outros que essa meta é necessária e que um precisa dos demais. Quando o G20 fala, o resto dos países do mundo acaba tendo que seguir essa liderança, afinal eles são minoritários. Então seria interessante ter um compromisso e, mais interessante ainda, um compromisso de consenso com todos os 19 países, concordando com todas as cláusulas, porque isso aumenta a chance de isso ser implementado na sequência. A única dúvida é que, se seria implementado, é que muitos desses países terão mudanças de governo. Estados Unidos já está confirmada a eleição de um novo presidente, Japão, Alemanha e o próprio Reino Unido são países que estão em instabilidade e deverão ter novas eleições no início do ano que vem. Perfeito, professor. Olha, muito obrigada pela entrevista. Reforçando, nós estamos ao vivo, viu? Estaremos ao longo do dia, toda hora, ao vivo aqui na HIT TV, com as principais notícias e análises de especialistas e acompanhando, né, professor, toda a cúpula do G20, tudo o que está acontecendo, todos os acordos firmados. Muito obrigada, professor. Foi um prazer. Contem comigo sempre. Sucesso na nova grade. Abraço, bom trabalho. Muito obrigada, um abraço. E a edição das 9 fica por aqui. Eu te espero com outras notícias logo mais ao vivo, às 10 horas da manhã. Até lá, obrigada.